Eu quero falar com você hoje. A gente vai continuar a nossa série. Nós começamos uma série domingo passado, intitulada Atitudes. E eu falei domingo passado sobre atitudes no deserto. Não vou falar hoje que o tempo não permite, mas eu quero falar com você agora sobre atitudes diante do chamado. Diga assim: eu tenho um chamado. Talvez você está chegando agora na igreja e você fala assim: mas o Watson, eu não consigo saber qual é o chamado. Tudo bem, talvez você ainda não detectou qual é esse chamado, mas todos nós temos um chamado específico. Quero falar com você sobre isso hoje, e a nossa fala vai estar pautada na história de Jonas. Jonas, ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséia, durante o reinado de Jeroboão II. Jonas nasceu na Galileia, numa cidadezinha chamada Gat-Efer. Ele pertencia à tribo de Zebulon. O tempo não permite, mas Zebulon ficava na região praiana. Então, talvez se eu fosse daquelas tribos no passado, eu era de Zebulon, que eu amo praia, gente. Então, talvez eu pertencia a essa turma aí. Mas esse nome Jonas significa pombas. Quer dizer, é alguém que é pacífico, é alguém, indica uma pessoa que ela pode passar por grandes adversidades, e ela passa aquilo de maneira calma, tranquila, ela tem resignação diante das dificuldades da vida. Quando eu vejo a história de Jonas, a gente começa a observar de maneira muito clarífica a misericórdia universal de Deus. Isso aqui é muito legal, porque Deus não tem favoritismo, Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama todos de maneira equitativa. Agora veja comigo no telão, por favor. Olha só, vamos começar por Jonas capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. É interessante que Nínive, gente, foi uma das cidades mais antigas do mundo. Quando eu vou, por exemplo, lá para o livro de Gênesis capítulo 10, versículo 11, a gente observa que Deus já falava sobre Nínive lá no livro do Gênesis, anos antes. Interessante que Nínive foi edificada por um sujeito chamado Nimrod. Nimrod era neto de Noé. E essa Nínive foi uma cidade, sem a menor dúvida, uma das cidades mais velhas do mundo. É interessante, quando eu vejo para a história, eu vejo, por exemplo, Nínive sendo a capital do Império Assírio. Quem eram os assírios? Os assírios, eles viveram, eles eram inimigos ferrenhos do povo de Israel. Quando eu vou para a história, eu observo que essa cidade, Nínive, eles destruíram os israelitas em 721 a.C. Então você observa que naquele tempo a Bíblia diz que Ezequias era o rei. Então Nínive era como se fosse, os babilônios eram como se fosse realmente uma pedra no calçado do povo de Israel. Então, quando eu vejo a história de Nínive, eu vejo uma história de crueldade, uma história de violência, uma história de hostilidade contra o Evangelho. Para você entender hoje, Nínive ela foi destruída em 612 a.C. Mas você fala assim: mas Watson, hoje Nínive existe? Não, mas ela foi reconstruída. Uma cidade hoje fica a terceira cidade maior do Iraque, chamada Mossul. Era a antiga Nínive, aqui que a gente está estudando aqui agora, só para você entender um pouquinho geograficamente como é que a gente está lidando com essa cidade. Agora veja comigo, por exemplo, Naum capítulo 3, versículo 1, no telão. O profeta não vai falar o seguinte: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, cidade cheia de roubo, que não solta sua presa. Olha só, um profeta oficial de Deus agora, chamado Naum, ele profetizou, ele exclamou o juízo de Deus contra a cidade de Nínive. Mas é interessante que essa cidade, ela deu muito trabalho. Quando eu vou para 2 Reis, não precisa abrir, você pode só anotar aí agora, no capítulo 19, versículo 36, fala que retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi para a sua cidade Nínive. Quer dizer, aqui é a história que eu falei, quando o profeta Isaías, ele era o mentor de Ezequias, rei de Judá, agora estava sendo invadido pelos ninivitas. É uma prova de que essa cidade era muito forte. Agora, é interessante, meus irmãos, que para você entender um pouquinho, que quando eu vejo a parte estrutural dessa cidade, a gente observa que Senaqueribe, a história vai relatar que ele fez todo um trabalho de arqueduto naquela região. Então, ele conseguiu trazer 56 quilômetros de água
até aquela cidade. Então, para aqueles tempos, era uma evolução de engenharia muito forte. Então, já era uma cidade muito bem desenvolvida. Mas Deus chega para aquele homem, para aquele homem Jonas, e designa ele a poder profetizar, a poder exclamar contra aquela cidade. Mas o que acontece? O que é que Deus fala? Jonas, vá para Nínive. Veja comigo no telão o que foi que Jonas fez, no capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Jonas se dispôs para o que, gente? Fugir da presença do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. Só para você entender, é como se fosse, geograficamente, Nínive estava para o lado direito. O que Jonas fez? Totalmente o lado contrário. Eu vou para onde está uma cidade muito distante, fugindo daquela missão. Agora, é interessante que muitas vezes a gente tem a tendência de julgar Jonas, mas eu quero falar com você alguns pontos que a gente tem que analisar nessa mensagem aqui. Primeiro ponto, a missão de Jonas é a mesma nossa. Diga assim comigo, a missão de Jonas é a mesma nossa. A pergunta é, qual era a missão de Jonas? Ele tinha a missão de quê? De pregar o evangelho, de anunciar Jesus para aquelas pessoas que eram incrédulas, que eram pessoas que tinham aversão ao evangelho, que eram cheios de crueldade, mas Jonas tinha essa missão de pregar o evangelho. Agora é interessante que a última parte do versículo 3 do primeiro capítulo, a Bíblia diz o seguinte, que ele fugiu para longe da presença do Senhor. Então entenda comigo, nós temos um chamado, amém, querido? Sim ou não? Amém. Um chamado de quê? De propagar o evangelho. Isso aqui é muito forte, porque quando eu vou para Mateus capítulo 19, versículos 28, 19 e 20, lá nós temos a grande comissão. Esse chamado aqui, ele engloba todo cristão, que é o quê? E de fazer o quê, gente? Discípulos de todas as nações. Ele vai continuar batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele continua, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação do século. Então, de maneira muito clara, todo cristão, ele tem o quê? A grande comissão, a missão de propagar o evangelho. Isso aqui é muito legal, porque quando eu vou para o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos fala o seguinte, disse-lhe Jesus, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Diga-se comigo, toda criatura. Então, Jonas teve essa incumbência dada por Deus. Agora, segundo ponto, atitude de misericórdia. A gente observa na história que Jonas não teve misericórdia do povo, porque os ninivitas, eles eram perseguidores de Israel. Eles eram pessoas incrédulas, eles eram pessoas que massacraram no decorrer da história a nação israelita, a nação de Judá. Então a gente observa de maneira muito clara que Jonas não tinha muito misericórdia. Irmãos, tem uma palavra no Antigo Testamento, no hebraico, chamada Hashimim. Essa palavra é traduzida para quê? Para misericórdia, para compaixão. A raiz dessa palavra vai me levar a figura daquela mãe que se dedica ao seu filho. Fala daquela pessoa que se dedica a alguém da mesma proporcionalidade que uma mãe se dedica ao seu filho pequeno. O amor que aquela mãe tem a uma criança pequena, aquela criança que ela dá a mama, é esse mesmo amor que eu tenho que ter por cada um de vocês, nós temos que ter pelas pessoas que estão à nossa volta, amém, queridos? Então diga assim comigo, Hashimim. Isso fala de quê? De misericórdia e também de compaixão. Agora, observe comigo também Osés, no telão, capítulo 6, versículo 6, fala o seguinte, pois misericórdia quero e não sacrifício. Aí depois no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 36, vai dizer o seguinte, sede misericordiosos, como quem? É misericordioso o vosso Pai. Quando eu vou para Jesus, eu observo em várias facetas do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão e tinha o quê? Misericórdia. A pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite, qual é o nosso nível de misericórdia pelas pessoas? Nós olhamos para aqueles que estão lá no mundo, no pecado, nos vícios, na prisão espiritual. Nós olhamos com amor, com a visão de Hashimim, a visão de uma mãe que ama o seu filho, ou a gente olha com desdém como Jonas olhou para os ninivitas. Eu quero que a gente pense sobre isso nessa noite. O terceiro ponto é que o desespero na tempestade. Você vai continuar lendo a história de Jonas no versículo 5. Lá a Bíblia diz que
A desobediência de Jonas ocasionou o quê? Uma tempestade gigantesca naquela embarcação. E aí, é interessante que a Bíblia diz que os tripulantes ordenam que joguem as cargas no meio do mar. Qual era a ideia de jogar as cargas? Deixa o barco mais leve. Talvez a carga, ela deixa o barco um pouco mais imerso na água. Quando joga a carga, sobe mais o barco para evitar um naufrágio. Mas a Bíblia diz que continuou aquela tempestade. E agora cada um começa a orar, ou rezar, ou fazer o que seja. Orava e clamava ao seu Deus e aquelas ondas não passavam. E aí começam agora a procura. E talvez desce o tripulante da embarcação na parte do porão e vê um sujeito deitado. Talvez assim, ó. Dormindo. O mundo que se exploda. Se virem, eu não estou nem aí para ninguém, eu estou dormindo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Será se nós não estamos dormindo diante da vida? Está todo mundo no problema aí fora, confusão, separações, desemprego, problemas emocionais, tentativa de suicídio, e eu estou o quê? Dormindo, quer dizer, estou me lixando para o que está acontecendo lá fora. Essa era exatamente o perfil de Jonas. Agora, veja comigo no telão, por favor. Más atitudes devem ser confrontadas, pois sempre traz o que, gente? Dissensões e também alguns estragos. É interessante que só para você entender um pouco a história aqui, a Bíblia diz que o chefe daquela embarcação fala assim para Jonas: olha, começa a orar. E Jonas já percebe que estava alguma coisa errada. E fala o seguinte: olha, e interessante, naquele tempo, gente, tinha uma característica muito engraçada, que eles lançavam sorte. Era um tipo de estratégia, de adivinhação, para poder descobrir qual era o problema. Então você percebeu o seguinte: cara, isso não está normal. Essa ventania não está normal. A gente já estamos tanto tempo aqui, os mares geralmente não são assim. Então tem alguma coisa errada com um de nós aqui. Vamos lançar sorte para poder saber quem é o culpado desse problema, desse castigo de Deus. E a Bíblia relata que, só para você entender um pouquinho, se você quiser anotar depois, quando eu vou para Levítico 16, 8, Josué 18, 6, 1 Samuel 14, 42, é muito normal essa estratégia de lançar sorte. Mas quando eu vou para Provérbio 18, 18, a Bíblia diz o seguinte: pelo lançar de sorte cessam os pleitos. Então era uma estratégia naquele tempo, uma estratégia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, para poder chegar a uma conclusão. Mas Watson, eles lançaram sorte. Caiu sobre quem, gente, a sorte? Jonas. E falou o seguinte: olha, a casa caiu. Gente, eu estou errado. Ele falou o seguinte: olha, existe uma solução para essa situação. Me joguem à deriva do mar. Quando eu vou ler os textos, a gente observa que os tripulantes tentam segurar. Não vamos jogar o cara. Mas a Bíblia diz que os ventos ficam mais fortes ainda, ao ponto que não tem jeito. Ou mata um e salva todos, ou então todos vão morrer. Mas a Bíblia diz que Jonas é lançado ao mar, que é muito legal, mas eu quero só fechar um parênteses. Eu falei sobre lançar de sorte. Isso é uma estratégia do Velho Testamento. No Novo Testamento a gente não precisa lançar sorte, porque nós temos o que, gente? A Bíblia. Diga assim: eu tenho a Bíblia. A Bíblia me mostra o caminho. Eu tenho o Espírito Santo que ele mostra o caminho. Amém, queridos? Então essa é a estratégia do Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que ele lança a sorte e Jonas é o escolhido. Isso aqui me faz lembrar uma história de um pastor, anos atrás, que ele caiu, ele perdeu o ministério, que ele caiu profundamente no pecado. A história relata que a família dele passou por muitas necessidades, muitos problemas. E aquele ex-pastor falava o seguinte: olha, eu sou um Jonas, quem está do meu lado vai afundar. Diga assim: eu nunca serei Jonas antes de obedecer a Deus na vida de alguém. Isso aqui é muito sério, porque, gente, impressionante. A gente culpa aquela história, né, mãe, de perto. Aquela família só veio prosperar quando aquele homem saiu daquela família
para que a mulher e os filhos respirasse e virasse a chave. Então assim, gente, não vamos ser Jonas na vida de alguém. Mas antes da gente perceber isso aqui, por que eu falei isso aqui? Porque Jonas, ele, pelo menos nesse momento, ele foi humilde, falou o seguinte: olha, eu sou culpado, eu desobedeci a Deus. Porque qual o grande problema é que muitas vezes nós culpamos o próximo. Nós sempre, tem uma historinha interessante, diz que tem uma historinha de um avô, que esse avô, um casal de avós foram visitar os seus netos. E aí diz que os netos brincalhões, o vovô estava lá depois do almoço, tendo uma soneca, e os netos falaram assim: vamos fazer uma traquinagem com o vovô. Pegaram o queijo podre, o vovô tinha aquele bigodão bonito, e colocaram aquele queijo podre assim no bigode do vovô, e depois o vovô acordou. O vovô falou o seguinte: esse quarto está fedendo. Aí ele sai do quarto, chega na cozinha: essa cozinha está fedendo. Vou lá para a varanda para poder pegar um vento legal. Chega na varanda, a varanda está fedendo. Ele chega à breve conclusão: o mundo está fedendo, o mundo está podre. Veja comigo no telão, que isso aqui é muito legal, porque, gente, sabe o que acontece? É que muitas vezes, quando nós temos queijo podre em nossas atitudes, o mundo todo cheira mal. Pelo menos nesse ponto, nós falamos o seguinte: olha, eu assumo a minha responsabilidade. Eu decido salvar vocês, eu decido assumir a responsabilidade. Mas vamos continuar aqui. O quarto ponto é o grande peixe. Diga assim comigo: o grande peixe. Veja no telão: deparou-se o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Então observe, a Bíblia diz que os caras jogam ele, logo que jogam eles ao mar, a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Pensa comigo, Andinho, 3 dias no ventre de um peixe. Que sufoco, que odor, que situação angustiante. Mas é interessante que aquilo que a gente pensa: poxa, um peixe veio para matá-lo. Na verdade, o peixe engoliu para protegê-lo de outros predadores marítimos. Eu quero falar aqui para você, por que eu falei grande peixe? Porque só existe 2 versões na Bíblia, que é a Almeida, Revista e Corrigida, e a Corrigida Fiel, que vai dizer que é baleia. Todas as demais vão falar peixe. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou para Mateus capítulo 12, versículo 40, a palavra no grego lá, ketoios, é traduzido por baleia. Mas a gente discorda um pouco dessa nomenclatura de baleia, por isso que as demais versões falam o seguinte: grande peixe. Porque nós temos alguns pontos a analisar aqui. Primeiro, a palavra baleia, esse termo só veio ser de maneira muito clara no latim somente em 1274. Segundo, a palavra baleia no grego é phalaia, e não aparece na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita no grego. A gente está falando aqui do Novo Testamento. Terceiro, por exemplo, baleia não é peixe, baleia é um mamífero. Né? E quarto, por exemplo, quando a gente vê a baleia, ela tem, mesmo ela sendo muito grande, ela tem a sua garganta muito estreita. Então, dificilmente, só em raras exceções, ele podia engolir alguém. Então, de maneira mais sensata, é melhor dizer o seguinte: o grande peixe, como as demais Bíblias, todas as versões falam sobre isso aí. Mas quando eu vou para um comentário de John Walton, ele fala o seguinte: não há nada que se defina a questão tecnicamente se é um grande peixe ou uma baleia, porque no hebraico não usa esse termo, por exemplo, esse termo baleia. Segundo o Walton, ele entende que talvez, como não tinha uma tradução muito correta, pode ser grande peixe, ou então um monstro marinho. Esse monstro marinho é algo mais aberto, a gente não precisa especificar de maneira legal. Mas observe que o ponto 5, o arrependimento de Jonas e a resposta de Deus. Diga assim comigo: o arrependimento de Jonas e a resposta de Deus. Irmãos, lá no ventre do grande peixe, a Bíblia diz que Jonas ora. Ele ora ao Senhor. E aí eu quero falar para você que nos momentos mais difíceis que nós passamos, nós temos que ter a atitude de orar. Talvez Jonas podia falar o seguinte: eu vou morrer mesmo, que Deus é esse, mas eu não vou fazer o que o Senhor quer. Deus não, ele decide orar lá no ventre daquele peixe. E ele fala algo interessante, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que ao Senhor pertence a salvação. Diga assim comigo: ao Senhor pertence
a salvação. No capítulo 1, versículo 9, ele vai declarar, ele vai confessar que Jesus Cristo, ele é o Criador de tudo. Essa expressão aqui do capítulo 2, versículo 9, de salvação, não é soteriologia, é salvação no contexto de livrar ele da morte física, naquela situação que ele estava dentro do ventre do peixe. Agora, observe comigo, no telão, por favor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas onde, gente? Na terra. Observe, depois que ele está no ventre do peixe, que ele tem uma atitude de orar, de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer que Deus é poderoso, ele começa a orar, e a Bíblia vai relatar que Deus fala o seguinte: olha, peixe, Deus não fala com Jonas, Deus não tem diálogo com Jonas na hora. Deus mandou o peixe fala para o peixe, olha, vai lá, joga o Jonas lá na praia. Isso aqui é muito legal, porque, interessante, gente, porque Jonas tem uma segunda chance aqui de fazer a coisa certa. Tem a segunda chance de fazer a coisa certa como Deus tinha ordenado. Agora, observe o ponto 6 no telão. Jonas obedece ao chamado. Uma vez que vomitado na praia, que ele entende, poxa, eu tenho uma segunda chance. Agora ele faz o quê? Ele obedece o chamado. E se você quiser ler depois, você vai encontrar isso a partir do capítulo 3 de Jonas. A Bíblia diz que ele volta agora e começa a pregar, ele se dirige até Nínive e começa a pregar o evangelho, começa a anunciar as boas novas. Só que ele vai, a gente entende de maneira muito implícita quando a gente faz essa análise textual, que ele vai tipo assim: olha, eu vou porque eu já fui engolido pelo peixe, não sei o que vai vir depois, então eu vou pregar. Mas ele não vai com aquela disposição de que Deus pudesse usar como instrumentalidade de salvação. E a Bíblia relata no capítulo 3 de Jonas que ele chega a Nínive, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que aquele povo, ele se arrepende do seu pecado. Nesse tempo, Nínive tinha em torno de 120 mil pessoas. Hoje é uma cidade pequena, mas naquele tempo era uma grande megalópole, era uma cidade de milhares de pessoas. E quando eu vejo a história de Nínive, era uma cidade tão grande que ela tinha, explorações arqueológicas vão mostrar que ela tinha uma circunferência entre 10 a 12 quilômetros. E a Bíblia diz que aquele povo se arrepende, eles começam a jejuar. Eles começam a vestir roupas de saco. Isso no Velho Testamento, roupas de saco e ficar sobre a cinza era uma atitude de humildade, de contrição, de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Tipo assim, Deus, eu me arrependo profundamente do meu erro. E a Bíblia diz que o rei faz isso de Nínive. A Bíblia diz que até os animais jejuavam, gente. Todo mundo contrito, arrependido, entendeu o evangelho como uma verdade salvífica. Olha só, isso aqui é muito legal, Jonas capítulo 3, versículo 10, veja no telão comigo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram. Olha, eles se converteram, eles entenderam, eles decidiram fazer isso, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha feito. Quero só frisar aqui, o arrependimento mesmo, no caso, Deus não se arrepende. Isso aqui é uma figura de expressão, porque quando eu vou, por exemplo, para Números capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse arrependimento aqui traduzindo o seguinte: Deus mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Ele sentenciou: olha, eu vou fazer isso, eu vou destruir. Por que ele mudou de ideia? Porque as pessoas mudaram de conduta. Eles entenderam que eles precisavam se arrepender, eles entenderam que eles se humilharam, eles buscaram, eles aceitaram a proposta do Evangelho. Isso aqui é muito legal, porque você pode ver isso melhor, você pode ler depois em Ezequiel 33, versículos 13 e 16, vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas a predição nesse contexto aqui é um tipo de ameaça, é um tipo de sentença, mas ela foi interrompida porque aquele povo decidiu. Agora, interessante, quando eu vou para a questão, quando Deus sentencia alguém, Deus pode anular, como esse caso aqui, porque o povo se arrependeu. Deus às vezes posterga o castigo, Deus às vezes diminui o castigo, e Deus às vezes aumenta o castigo. Tudo isso tem a ver o quê? Com a atitude do povo diante da sentença. Diga assim, tudo tem a ver com a atitude do povo diante de Deus. Veja comigo, por favor, no telão,
um texto um pouquinho longo aí, Jeremias 18, 6 a 10. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar acerca de uma nação, olha só, de um reino para arrancar, derrubar, destruir, se tal nação se converter da maldade, o caso dos ninivitas aqui, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei, ou seja, eu mudarei de ideia. Se mudar de ideia, se atender a proposta do evangelho, se arrepender, se humilhar, eu também mudo a minha ideia. Ou seja, eu retiro a sentença. Ele continua aqui, e no momento em que eu falar acerca de uma nação, de onde um reino para edificar e plantar, e se fizer o que era mal perante mim, e não me der ouvidos a minha voz, então me arrependerei do bem que havia tido falado. Ou seja, eu vou sentenciar alguém, se aquela pessoa mudar de ideia, eu tiro a sentença. Mas se eu falar que eu vou abençoar a pessoa e ela não fizer a coisa certa, eu também tiro aquela promessa que eu tinha falado para aquela pessoa. Então veja comigo o ponto 7, por gentileza. O descontentamento do profeta às bênçãos de Deus. Gente, interessante que até então a gente observa aquele orgulho nacionalista de Jonas. Os ninivitas, ao decorrer da história, nos maltrataram, nos roubaram, nos saquearam, nos oprimiram, nos prenderam. E agora Deus manda eu pregar, e agora essas pessoas se convertem. Eu até obedeço a Deus, mas eu espero que o povo não atendesse para que Deus pudesse castigar mesmo. E agora acontece o contrário. Isso aqui é muito legal porque, diante disso, a Bíblia chega no capítulo 4 e Deus começa a ter um diálogo com Jonas. Jonas fica tão estressado e fala o seguinte: olha, eu quero morrer, Deus. Exatamente isso, eu não queria pregar porque o Senhor ia acabar com esse povo. E aí Deus tem um diálogo com Jonas. Jonas, veja o capítulo 4 do livro. Jonas, isso é razoável, esse teu estresse? É razoável essa sua raiva, esse seu parecer contra o povo? Jonas expõe de maneira clara no capítulo 4 o seu descontentamento a Deus. Ele deixa claro que Deus é um Deus de misericórdia, ele reclama, ele reivindica, ele tem um certo incômodo, que Deus é misericordioso e ele não. Qual o problema nosso hoje? Que muitas vezes nós queremos olhar Deus pelas nossas lentes. Eu quero que Deus faça aquilo, é como se fosse, a gente leu o texto aqui de Jeremias há pouco tempo, é como se o próprio Deus, que é o oleiro, o dom de tudo, eu quero que Deus faça algo para mim, eu quero como fosse manusear Deus. E a Bíblia fala o seguinte, aqui não é assim que acontece. E quando a gente observa, Deus, é interessante que a gente observa que Jonas sai e ele constrói um tipo de barraca, ele constrói um tipo de cabana, para ficar longe de Nínive, para falar o seguinte: agora Deus vai destruir mesmo, eu acredito que vai destruir. E a Bíblia diz que, me parece que aquela barraca não foi muito bem construída, que depois chega Deus, coloca uma árvore grande, frondosa, para dar uma certa sombra para Jonas, um conforto maior para Jonas. E depois a história vai relatar que depois Deus manda um verme, come aquela árvore, no outro dia a árvore está seca, Jonas fica zangado de novo. Eu falei, que coisa chata, Deus me mata, não aguento mais isso. Aí Deus faz uma alusão para Jonas: vem cá, Jonas, poxa, eu te dei uma chance, Jonas, diante do peixe. Eu te dei, agora, Jonas, eu construí, eu permiti que uma árvore nascesse para poder cobrir melhor sua cabana, para você não ficar relento do sol. E você, Jonas, se apegou tanto a essa árvore. Jonas, entenda algo: eu tenho misericórdia pelas pessoas. O mesmo amor que você teve por uma simples árvore, que você reivindica isso, eu também tenho amor pelas pessoas que eu criei. Quem está comigo aqui? Amém. Queridos, olha que coisa forte. Eu quero terminar falando para você que a história de Jonas nos mostra que nós somos chamados com o propósito de evangelização, de envolvimento ao ministério. Quando nós atendemos a esse chamado e propósito de Deus, nós não vamos ficar à deriva, que nem Jonas ficou, ao relento no mar. Nós vamos atender o chamado do Senhor. O profeta Jonas, ele também teve sucesso quando ele resolveu se submeter à vontade de Deus.
Interessante porque quando ele reconheceu isso, ele se tornou um profeta. Observe, gente, veja no telão comigo aí, último slide. Somente um homem foi suficiente para salvar milhares de pessoas. Nós temos aqui nesse auditório agora dezenas de pessoas. Olha só, se Jonas salvou 120 mil, nós podemos salvar 900 mil pessoas, que é a cidade de João Pessoa, em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: eu tenho um chamado. Eu quero orar com você agora, e eu tenho orado essa semana, para que cada membro da nossa igreja seja um ministro do Senhor, que cada casa seja uma extensão dessa igreja. Nós temos aqui dezenas de casas, dezenas de pessoas que moram em João Pessoa, que moram em Bahia, que moram em Santa Rita, que moram em Cabedelo, que são membros dessa igreja. Que cada uma dessas casas possa ser o quê? Uma extensão da igreja. Eu também tenho certeza que nós temos pessoas aqui que talvez não entenderam o seu chamado. Nós queremos orar por você hoje, para que Deus possa entender. Primeiro nós temos um chamado macro, que é o quê? De evangelização. Mas talvez Deus vai te dar um chamado específico. Nós temos o Felipe, que tem um chamado para louvor. Nós temos o Cleófilo, que tem um chamado para louvor. Temos o Andy, que tem um chamado para administração da palavra. Temos o meu querido Daniel, que tem chamado para louvor, administração da palavra. Maciel, que tem chamado para liderar, para ministrar a palavra. Todo mundo tem tanto chamado aqui. Nossa oração é que Deus possa, nessa semana, realçar, polir esse chamado, que você possa exercer o teu chamado como o Jonas exerceu. E que não seja preciso o grande peixe, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Quero orar com você. Vamos orar. Fique em espírito de adoração agora. Deus tem te chamado para que você possa atender o chamado dele. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Nós aprendemos uma história linda aqui, Senhor, sobre atitudes diante do chamado do Senhor. Nós oramos que a nossa igreja seja uma igreja que cada pessoa seja um ministro, um evangelizador, um pregador da tua palavra. Onde nós formos, e que cada casa, Pai, possa ser uma extensão dessa igreja, que possamos ter milhares de igrejas nas casas, para que o evangelho possa ser pregado. Nós oramos por João Pessoa nessa noite. Nós declaramos que essa cidade é do Senhor Jesus. Nós vimos que Jonas salvou 120 mil pessoas. Nos ajuda, Pai, como Jonas do nosso tempo de hoje, para que possamos divulgar tua palavra com unção, com graça, em nome de Jesus.